Oi, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar uma olhada em alguns conceitos que são necessários para verificar a umidificação e vai olhar como ler uma carta psicrométrica, que é um gráfico que a gente precisa para tirar algumas propriedades aí dos sistemas de umidificação. Como a gente viu alguns processos para transferência de calor focando no aquecimento de algumas correntes, existem também vários casos em que a gente precisa resfriar alguma corrente. E a gente tem um processo chamado de umidificação que vai ajudar a fazer isso mediante o contato entre uma corrente a gente vai estar querendo recuperar, que normalmente é a água, com um ar que tem uma baixa umidade, então tem que ser um ar mais seco. E a gente consegue fazer essa transferência de calor por mudança de fase e a gente vai estar fazendo com que a corrente se resfrie. Esse processo de transferência, ele tem transferência de calor e de massa simultâneos. Então, no momento que a gente realiza a mudança de fase, a gente vai estar fazendo com que a massa de uma das correntes passe para outra corrente que está em contato com ela. Normalmente a gente tem duas fases, uma que vai ser líquida e uma que vai ser gasosa. A fase líquida normalmente é água, então a gente vai estar querendo trabalhar com ela e a gente vai estar utilizando a fase gasosa como o ar, normalmente o ar que a gente tem no ambiente mesmo, que vai ser umidificado com uma parte desse vapor da água líquida que vai estar entrando em contato com ele. Então a gente vai ter transferência entre essas duas fases. Aqui a gente tem uma ilustração de como seria uma torre de resfriamento que trabalha com esse processo de umidificação. Aqui a gente tem a entrada de uma corrente quente, que seria a água, então corrente líquida quente. Ela vai ser gotejada aqui, ó, por um sistema onde tem um enchimento para poder distribuir melhor aqui. E ela vai entrar em contato com o ar que está vindo dessa parte de baixo aqui, que tem uma temperatura menor e ele tem baixa umidade, então ele vai separar um pouco essa quantidade de vapor d'água quente aqui nele mesmo e vai fazer com que essa água aqui ó, resfrie. E aí ela vai sair aqui embaixo. Então, conforme ela vai descendo, ela vai trocando calor aqui com o ar e vai tendo um contato direto para sair uma água resfriada. Aqui em cima a gente geralmente tem um separador para fazer com que a gente tire o máximo de gotas possíveis, porque a gente não quer que elas sejam carregadas pelo ar. E aqui em cima a gente tem a descarga de ar quente. Então o ar vai entrar aqui mais frio, vai subir, vai esquentar, e a água vai entrar aqui quente, vai descer e vai resfriar. Especificando o que a gente acabou de ver, então, a gente tem que as torres de resfriamento elas vão ser utilizadas para diminuir a temperatura de água, que vai estar quente vindo de algum processo, em contato com o ar que vai estar no ambiente, e a gente vai fazer isso pela evaporação da água, que vai causar a umidificação do ar. Então, o ar vai entrar com uma umidade e vai entrar em contato com essa água que vai evaporar, vai aumentar a umidade dele. Aí a gente tem então a mudança de fase da água, que está evaporando, e a gente vai ter a perda de calor latente, então aquele calor que é referente à mudança de fase. E a água vai resfriar por causa disso, mas vai continuar na fase líquida. E aí essa água que vai ser gotejada na parte de cima vai ser coletada na parte de baixo. Então a gente vai estar fazendo esse processo aí como sendo contracorrente, como a gente viu na imagem agora há pouco. Nesses equipamentos, o interesse então é avaliar esse sistema que tem um gás e um líquido, sistema gás líquido. E ele é formado pelo ar atmosférico e pela água que vai ser resfriada, na maioria dos casos, então é o que a gente vai olhar agora. O ar ele é uma mistura de vários gases, então a gente tem aí nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, e ao entrar em contato com a água, ele vai passar pelo processo de umidificação. Então, ele vai ter mais um componente ainda, além desses gases que ele já tem na sua composição, ele vai ter vapor d'água também umidificando o sistema. E aí, dentro dessa interação entre essas duas fases, gases e líquido, a gente só tem um componente que vai condensar, que é o vapor d'água. Então, ou ele vai evaporar, dependendo da se a gente estiver olhando para a água quente, ou ele vai condensar, dependendo aí do gás que a gente está carregando. Então, o único que vai estar mudando de fase é o vapor d'água. E se o sistema estiver em equilíbrio, a gente vai conseguir chegar num ar que vai estar saturado, ou seja, aquele que não consegue colocar mais nenhum vapor d'água dentro dele, então já está no limite de saturação de vapor d'água.
A respeito dos tipos de torres de resfriamento, o primeiro que a gente vai olhar aqui são aquelas que não têm ventiladores para circulação de ar. Então, a gente vai fazer o quê? O ar aqui em cima, quando ele for aquecido, ele vai criar uma diferença de pressão entre esses dois pontos aqui. E essa diferença de pressão vai fazer com que o ar que esteja aqui embaixo entre na torre de resfriamento de maneira natural. Então, a gente não vai ter nenhuma máquina para fazer esse movimento do ar aqui de baixo para cima. Normalmente, o custo de investimento para implementar isso aqui é mais caro, mas aí a gente não tem o custo elétrico para manter o equipamento funcionando. Então, a gente vai ter uma economia a longo prazo, digamos assim. Existem dois tipos dessas triagens naturais, que elas podem ser de madeira, podem ser retangulares, ou a torre hiperbólica de concreto armado. Vou mostrar uma imagem para vocês, porque é que a gente já viu com certeza, e a maioria de vocês já viram em algum lugar. Essa daqui, ó, então é a torre que eu falei para vocês, que seria uma torre de resfriamento, pode ser natural, nesse caso, pode ter os ventiladores ainda aqui embaixo para ajudar. Mas essa é aquela que a gente costuma ver, por exemplo, quem já assistiu Chernobyl aí, ou quem já assistiu até mesmo Dark, viu as torres de resfriamento dos reatores nucleares saindo um monte de fumaça branca, que nada mais é que vapor d'água aqui nesse caso. Então a gente vai estar resfriando uma corrente de água que está vindo de outro lugar do processo para dentro dela aqui, e aí aqui embaixo vai estar entrando em contato com o ar que vai estar dentro do equipamento e vai sair aqui em cima. Então, dentro dela há um gotejamento grande de água, então a água está descendo ali dentro. E vocês podem ver que elas são muito grandes. Então, a gente tem aqui ó, um prédio, provavelmente 2 ou 3 andares aqui, para vocês compararem o tamanho que são essas torres que estão aqui representadas nessa imagem. Em alguns casos, simplesmente a circulação natural do ar não vai conseguir fazer o resfriamento adequado da água. Então, nesse caso, a gente vai utilizar ventiladores para fazer a circulação dele dentro do equipamento. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um ventilador posicionado na parte inferior da torre. Então, ele está aqui embaixo, vai puxar o ar e vai enviar aqui para cima, onde ele vai entrar em contato com a água que está vindo aqui, ó, por esses furinhos, digamos assim. Então, tem um gotejamento da água aqui e a gente vai ter esse ar sendo empurrado, então sendo forçado aqui para cima para poder fazer com que isso ocorra. Esse tipo de torre a gente chama então de torre de arrefecimento mecânica ou forçada, porque a gente tem um agente externo para fazer o movimento dos gases. E dentro desse mesmo tipo de torre de arrefecimento ainda forçada, a gente pode ter um sistema que tem uma capacidade muito grande, que a gente precisa de um ventilador muito grande também. Aí é vantajoso colocar ele no topo da coluna. Então, colocar ele aqui em cima vai fazer com que ele puxe o ar que vai estar vindo aqui de baixo. Ó. Então, ele tem várias entradas aqui de ar, como a gente tinha lá na natural. E ele vai fazer com que esse ar suba aqui, ok? Então, ele é comum para equipamentos muito grandes, nesse caso, quando a gente tem correntes muito grandes. Mas o funcionamento é da mesma maneira que a gente via antes. Para entender como funciona, então, uma torre de resfriamento, a gente precisa entender como funciona a interação entre o ar e a água dentro do equipamento. Então, a gente vai supor aqui ó, um recipiente qualquer, pode ser na cabeça de vocês aí uma garrafinha de água mesmo, em que a gente vai colocar um pouco de água a 75 graus Celsius, mantendo a pressão aqui atmosférica para todo o sistema. No começo, esse ar que está aqui em cima, supondo que a gente esteja num ambiente fechado aqui, ele não tem água. Ou se tem, pode ter uma quantidade muito baixa de água. Com o tempo, as moléculas de água vão começar a evaporar aqui, ó. Então, vão começar a sair e entrar em contato com o ar. Até chegar a um ponto em que não tenha mais nenhuma mudança na composição nem do ar, nem da água aqui. Esse é o ponto de saturação. Então, a gente já está com o ar saturado de água. A partir daqui, a gente não tem mais transferência de vapor entre as fases. Na verdade, a transferência, toda a água que evaporar, o vapor que evaporar e entrar em contato com o ar, vai condensar uma parte igual e vai entrar em contato com a água. Então, aí a gente não tem mais mudança nenhuma de concentração entre essas duas fases. Para resolver, então, os balanços de massa e de energia entre essas duas fases, a gente tem que saber quais são as propriedades que o ar e a água possuem, ou a mistura entre os dois, por exemplo, na temperatura que a gente vai trabalhando.
Então, a gente tem gráficos que vão fornecer para a gente essas propriedades ou tabelas termodinâmicas. E a gente sabendo, por exemplo, duas das várias propriedades que a gente pode analisar, a gente consegue determinar as demais. Então, se eu souber, por exemplo, a temperatura que eu estiver trabalhando e a umidade relativa, consigo determinar todas as outras propriedades que são necessárias para os balanços de energia e de massa das correntes para poder avaliar a umidificação de uma maneira mais completa. Dentro de uma carta psicométrica, a gente pode encontrar as temperaturas, a pressão do sistema, então cada carta vai estar valendo para uma pressão. Então, se a gente tiver com uma carta de 1 atm, ela só vale para 1 atm mesmo, então se a gente mudar a pressão, a gente tem que mudar a carta. A gente tem aí a umidade relativa, a umidade absoluta, e a gente pode calcular várias outras coisas também. Então, a gente pode estar calculando as entalpias, a gente pode calcular o volume específico. Então, a gente tem um conjunto de equações que suportam também essas cartas psicrométricas e ajudam a gente a determinar as variáveis que estiverem faltando para a análise total aí do problema. Falando das variáveis mais importantes que a gente tem para analisar, a primeira delas, obviamente, é a temperatura. Sempre que eu falar em temperatura de bulbo seco, é a temperatura mesmo que a gente mede com termômetro, termopar, é aquela que a gente está medindo a temperatura do ar, que a gente já conhece. Pressão total do sistema, considerando que a gente está trabalhando aí, por exemplo, com gás ideal, seria a pressão parcial do vapor mais a pressão parcial do ar seco aqui, que é o gás para a gente. Sempre que eu falar vapor, é o vapor da água, então vai estar indicado pelo índice V, e sempre que eu falar gás, é o ar seco, ok? A soma das pressões parciais vai ser, para mim, a pressão total do sistema. A gente pode determinar também a fração molar do vapor. Então, se a gente conhecer o número de mols do vapor com o número de mols total, a gente consegue calcular a fração molar. E se a gente souber a pressão parcial do vapor e a pressão total, a gente também pode estar calculando a relação entre elas, que vai fornecer para a gente aqui a fração molar do vapor. Com relação à umidade, a gente pode estar trabalhando com a umidade em base molar. Então, a gente vai ter duas nomenclaturas que vocês podem encontrar por aí, que seria Y ou H. A gente vai ver as duas aqui para a gente se acostumar, mas qualquer uma delas vai estar relacionando o número de mols de vapor d'água com o número de mols de ar seco, agora não mais o total aqui. E a gente vai ter também uma outra maneira de calcular, que seria a pressão do vapor aqui. E a pressão aqui seria a pressão do gás, porque a gente está diminuindo a pressão total e a pressão do vapor. Então, a gente consegue achar aí a umidade molar. A umidade absoluta seria a relação entre a massa de vapor de água e do ar seco. Normalmente ela é especificada por H ou por Y, então quando vocês forem calcular pode utilizar qualquer uma das duas. E a gente pode obter elas pela massa molar do vapor e do gás, ou relacionando também aqui as pressões, que são nada mais é do que substituir essa parte da equação aqui nessa daqui. Como a gente está trabalhando com ar e vapor d'água, aqui a gente pode fixar que a massa de vapor seria 18 e a massa de gás seria 29, que são as massas aqui do ar e da água, no caso da água e do ar aqui. Então, pelos componentes deles. Então, esses valores aqui estão em grama por mol, então a gente cuida para manter essas unidades aqui, mas se tiver unidade diferente, tem que especificar elas, né? A umidade relativa, então, vai ser a relação entre a pressão do vapor, então, a pressão parcial do vapor, com a pressão parcial do vapor, mas no ponto de saturação. Então, se a gente tiver uma pressão e temperatura fixos, a gente vai ter a pressão de saturação e para essas condições que a gente vai trabalhando. Então, a gente vai estar, para saber a umidade relativa, seria a que a gente tem com a que a gente pode ter na condição de saturação. Esse valor vai estar sempre entre 0 e 1, e a gente pode estar trabalhando com ele em porcentagem, é bem comum estar entre 0 e 100% também. A gente já viu um pouquinho sobre os gráficos de mudança de fase de substâncias puras, mas aqui, ó, só ilustrando o processo de condensação, supondo que a gente está saindo aqui do ponto A, que a gente tem uma quantidade de vapor de água aqui, ó, na mistura, e a gente for diminuindo a temperatura, a gente vai diminuir ela até o ponto em que a gente chega na saturação.
Então, aqui é o ponto de saturação, que a gente vai conhecer a temperatura aqui, tem uma temperatura referenciada para ele. Esse ponto é aquele em que a gente tem a primeira gotinha de vapor se formando. Então, a gente começa a ter a mudança de fase. Então, aqui é a temperatura de ponto de orvalho. E a gente consegue determinar ela também pelas cartas psicométricas. Se a gente alcançar essa temperatura de ponto de orvalho e continuar resfriando a mistura, a gente vai ter que mais vapor vai se condensar, mas o ar ainda vai estar na condição de saturação. Então, ele vai descer, por exemplo, aqui nessa linha aqui, ó, em cima da linha de saturação, e a gente vai estar diminuindo a umidade dele. Outra variável que a gente pode estar calculando a partir dos dados que vão vir do volume da carta psicométrica é o volume específico do ar úmido, ou que também a gente pode chamar de volume úmido. Esse volume ele vai vir considerando que o nosso sistema é um gás ideal, a gente conhece já essa relação, PV igual a nRT, e a gente consegue calcular o número de mols e a umidade, ok? Então, essa umidade, por exemplo, pode sair da carta e a gente consegue achar qual que é o volume específico aqui. Esse valor também pode ser encontrado em tabelas termodinâmicas, e é importante que vocês prestem atenção aqui, ó, que para usar a relação conforme está aqui com esse R, a gente precisa converter a pressão para TM, ok? Então, se ela tiver milímetros de mercúrio, ela tem que ser convertida para TM. E a temperatura tem que ser utilizada em Kelvin. Então, não pode ser utilizada a temperatura em graus Celsius para colocar aqui. Então, precisa corrigir isso para poder achar o valor certinho com a unidade que a gente está vendo aqui embaixo, que é metro cúbico por quilograma de ar seco. Outra variável que a gente pode estar calculando, uma vez que a gente conhece a umidade, é o calor específico do ar úmido. Então, já com a quantidade de vapor aí dentro dele. Esse CP, ele vai estar dizendo para a gente qual que é a quantidade de calor que a gente precisa adicionar para que 1 kg dessa mistura aumente 1 grau Celsius. Então, a gente vai ponderar aqui, ó, com a parte do gás e com a parte da umidade, então com a parte do vapor. Aqui tem dois valores de referências para vocês, então tem 1,01 kJ por quilograma Kelvin e CP do vapor 1,88 kJ por quilograma Kelvin também. Se eles estiverem nessa unidade, a nossa resposta vai ser em kJ por quilograma de ar seco, grau Celsius ou Kelvin aqui. Não tem diferença o grau Celsius e Kelvin, porque a gente está olhando o quanto que a gente precisa de energia para mudar 1 grau Celsius. Mudar 1 grau Celsius é a mesma coisa que mudar 1 Kelvin. Então, a gente não vai precisar converter aqui nesse caso. Aí, outra variável que a gente pode analisar é a entalpia do ar úmido. Então, geralmente com H minúsculo aqui, que vai ser a soma do calor sensível, que é aquela parcela do CP, com o calor latente de vaporização, que é aquela da mudança de fase aqui. É importante que aqui a temperatura tem que estar em graus Celsius, porque a gente vai estar usando uma referência de zero. Então, esse valor aqui, ó, ele vai ser zero para a gente. Se a gente mudar a referência, a gente vai estar mudando o valor da entalpia aqui, mas geralmente o que a gente precisa é o delta de entalpia. Então, a diferença, então, se tem uma referência, não tem problema da gente somar e subtrair um valor aqui. Então, aqui, substituindo o que a gente encontrou no slide anterior do CP, aqui, que seria a parcela do gás e a parcela do vapor, a gente encontra essa equação um pouquinho mais detalhada para calcular a entalpia. Se vocês quiserem um valor de referência, tem aqui um calor latente de vaporização, mas ele pode estar variando dependendo da temperatura, dependendo das condições que a gente tiver, práticas que a gente tiver. Então, mas aqui tem um valor que dá para utilizar como um valor de referência, aí, como um valor médio do calor latente de vaporização, que seria essa parte aqui, ó, da entalpia. E das temperaturas, faltou falar então sobre a temperatura de bulbo úmido, que é mais fácil da gente explicar se a gente falar como ela é medida. Então, a gente tem aqui ó, uma ilustração de como seria a medição dela. A temperatura de bulbo seco, como eu falei, é simplesmente colocar o termômetro no ar e a gente vai ter um valor de temperatura já simples, direto. A temperatura de bulbo úmido seria para colocar na mesma condição que a gente tem aqui e a gente vai encharcar essa parte de baixo. Só que a gente não pode encharcar e depois fazer com que ela seque. Então, a gente precisa que ela fique encharcada o tempo todo enquanto a gente estiver medindo.
Então, a gente geralmente coloca um algodão ou uma gaze, enrola no termômetro, na parte de baixo do termômetro, e aí conecta em uma fonte que tenha água. Então, vai ficar passando água aqui, ó, o tempo todo. Então, tudo que evaporar de água aqui vai vir novo aqui desse copo que a gente tem conectado nesse termômetro. Essa temperatura aqui, ó, é a temperatura de bulbo úmido. Ela vai ser menor do que a de bulbo seco, porque a gente vai estar tendo uma queda de temperatura devido a essa evaporação da água que está conectada aqui com essa partezinha de baixo do termômetro. Essa diminuição da temperatura aqui de bulbo úmido pela evaporação da água, ela vai acontecer até um certo ponto e depois disso ela vai ficar constante. Esse ponto constante é a temperatura de bulbo úmido desse sistema aqui. Quanto menor for a umidade, maior vai ser a diferença entre essas duas temperaturas aqui. E o aparelho que vai medir isso aqui, que trata de dois termômetros posicionados, sendo que um deles vai estar umedecido, pode ser chamado de psicrômetro. Aí, além do método experimental ou da carta psicrométrica que a gente tem para determinar a temperatura de bulbo úmido, a gente tem essa relação aqui, que tem esse conjunto de variáveis que podem estar sendo utilizados, em que o coeficiente psicrométrico é um valor tabelado, que seria essa relação que a gente tem aqui. Então, nesse caso, se a gente quer determinar a temperatura de bulbo úmido, a gente ia isolar essa parte aqui da equação e determinar ela pelas outras variáveis que têm que ser conhecidas. Por fim, aqui a gente tem a temperatura de saturação adiabática, que pode ser representada por essa equação aqui, que sendo que CS seria o calor específico da mistura e aqui o lambda seria o calor latente, então de mudança de fase aqui não. E essa representação aqui da temperatura de saturação, ela é a temperatura que é atingida com uma massa de gás se coloca em contato com o líquido em condições adiabáticas. Então, aqui a gente pode calcular ela por essa relação. E no caso de vapor d'água, a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de saturação adiabática, elas são bastante próximas. Então, a gente pode considerar elas com o mesmo valor, sem precisar estar calculando elas. Aqui tem, então, um resumo com as variáveis que a gente viu, as principais, na verdade. Então, tem algumas relações que vocês precisam ter em mãos aí para poder calcular e aplicar isso no exercício. E a gente vai olhar então agora a carta psicrométrica e tentar entender como que ela funciona para poder resolver exercícios aplicando ela. Aqui a gente tem uma carta psicrométrica mais simples para um sistema de ar e vapor d'água. Eu vou mostrar para vocês depois uma um pouquinho mais completa, mas a gente vai olhar linha por linha e vai ver o que cada um dessas linhas aqui, esse monte de quadradinho, pode estar dando de informação para a gente. Primeira coisa que é importante a gente analisar é que essa carta ela é válida para pressão de 680 milímetros de mercúrio. Então, se eu tiver, por exemplo, em nível do mar, essa carta não é adequada para mim, porque eu teria que ter 760. Então, nesse caso aqui, ela é utilizada para essa pressão aqui. Então, o sistema tem que estar operando na pressão da carta, ok? Aqui a gente tem o eixo da umidade absoluta e aqui embaixo a gente tem o eixo de temperatura. Nesse caso aqui, a gente tem várias posições em que a gente tem temperatura também. Então, vamos olhar cada uma delas, como é que elas dão de informação, que cada uma linha dessas vai estar informando para a gente. A primeira linha que vai estar destacada aqui, então, são as linhas verticais. As linhas verticais, elas vão estar se referindo à temperatura de bulbo seco, que a gente lê aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema a 50 graus Celsius, eu vou olhar aqui e vou subir até a outra variável. A gente precisa sempre de duas para poder estar determinando um ponto aqui no meio. Então, se eu conheço a temperatura de bulbo seco, é aqui que eu vou estar olhando ela, que nada mais é que a temperatura que a gente lê normalmente. Se vocês olharem aqui, por exemplo, 25 e subirem reto, aqui é 25 também. Então, aqui se vocês subirem 30, 35, 40, esses valores aqui, eles correspondem à mesma coisa do que aqui embaixo. Ajuda um pouquinho para ler quando a gente estiver olhando as linhas inclinadas. Essas linhas inclinadas, elas são a temperatura de bulbo úmido. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, a linha de bulbo úmido de 35 graus Celsius. Então, se eu conhecer, por exemplo, aqui, ó, 60 graus Celsius temperatura de bulbo seco e 35 é de bulbo úmido. Eu estou nesse ponto aqui, destacado. Então, aqui é onde eu vou ler a temperatura de bulbo úmido. Quando vocês estiverem com essa carta em mãos, por exemplo, impressa, eu sugiro que vocês tenham uma régua para poder movimentar dentro
da ilustração aqui para vocês não se perderem e não visualizarem errado, porque já tem bastante erro aí de leitura, né? Então, essas linhas inclinadas, se você tiver um valor entre 25 e 30, vai ter que traçar uma outra linha aqui no meio que seja na mesma inclinação. A umidade absoluta e a temperatura de ponto de orvalho são lidas nas linhas horizontais. A umidade absoluta vai estar aqui à direita, então se você estiver num ponto aqui qualquer e jogar para a direita, vocês vão ler a umidade absoluta. Aqui está Y, mas ela pode aparecer como sendo H também, sem problema nenhum. Se vocês jogarem para a esquerda, vocês vão obter então a temperatura de ponto de orvalho. Então, dependendo do ponto que vocês tiverem aqui no meio, vocês vão jogar para a esquerda e vão ler a temperatura de ponto de orvalho. E essas linhas curvas que a gente tem aqui, então essas todas que estão assim, elas são as linhas que estão indicando a umidade relativa. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma umidade relativa de 20%, 0,2. Aqui, por exemplo, a gente tem 0,4. Aqui, 0,7. Cada um desses pontos aqui a gente tem a umidade relativa, sendo que essa linha aqui, ó, extrema, é a umidade relativa de 100%. Então, se vocês quiserem saber qual que seria a umidade absoluta para condição de saturação, aqui a gente já tem essa posição aqui para poder estar medindo. Aqui a gente tem outra carta psicrométrica que está um pouquinho mais completa. Eu sei que está difícil de enxergar, já vou aumentar ela, mas ela tem algumas informações diferentes do que a gente acabou de olhar. Mas a ideia é a mesma, então aqui embaixo a gente tem a temperatura, tem as temperaturas que leem da mesma maneira, aqui a gente tem a umidade. Ela está em inglês, mas eu acho que está tranquilo para a gente traduzir, ok? Dando um zoom então numa parte dela só para a gente ver melhor, a gente tem aqui as variáveis roxas, a gente tem a umidade relativa. Aqui a gente tem uma linha de volume, então esse aqui é o volume específico, que se, por exemplo, a gente pode calcular e ver qual é o valor. Nesse caso aqui a gente tem uma distância bem grande entre as linhas, mas a gente pode saber que qualquer valor aqui no meio vai ter que estar entre 0,85 e 0,90, quando a gente colocar lá na fórmula e calcular. Aqui também a gente tem a entalpia de saturação, então se a gente tiver um ponto aqui e jogar para cá, a gente tem uma entalpia que a gente pode estar lendo. E aqui a gente tem ainda o calor sensível, o fator do calor sensível, que a gente pode estar lendo também para essa região aqui de cima. Ok? No mais, ela é toda igual ao que a gente já tinha olhado, só tem algumas informações já diretas aqui, que a gente pode estar calculando também pelas equações. Aqui tem um exercício para poder praticar o que a gente viu até agora. Então, foram fornecidas duas propriedades, que são a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido. E aqui tem as respostas esperadas para as demais propriedades. Então, algumas delas saem diretos da leitura da carta, outras podem ser calculadas. Eu vou mostrar como achar o ponto na carta para a gente poder seguir aí com os cálculos. Usando essa carta aqui que é um pouquinho mais detalhada, a gente vai primeiro encontrar qual é o ponto da temperatura de bulbo seco, então que é 26,7 graus Celsius aqui. Colocando aqui um pouquinho antes do 27, a gente tem essa linha aqui, ó, ok? Então, dessa linha a gente vai encontrar outra linha para poder achar o ponto que a gente está trabalhando. A outra informação que a gente tem é que a temperatura de bulbo úmido, que a gente lê aqui, é 19,5. Então, colocando aqui ó, entre o 19 e o 20, a gente consegue encontrar que o ponto de medição vai ser esse aqui, ó. E agora que eu já sei o ponto, vou dar um zoom para a gente poder dar uma olhada melhor nas propriedades. Ó, o nosso ponto seria esse daqui, que é onde as duas linhas se cruzam. E aí, se eu jogar para a direita, eu vou conseguir encontrar qual que é a umidade. Se eu colocar para a esquerda, eu consigo encontrar a temperatura de ponto de orvalho. Subindo aqui, eu consigo encontrar o valor da entalpia de saturação. E nessa linha roxa aqui, ó, um pouquinho para cima dela, aproximadamente 51, mais ou menos, 52%, a gente tem a umidade relativa. A gente sabe que o volume, então, vai ter que estar entre 0,85 e 0,90, mas a gente calcula ele pelas fórmulas que foram colocadas lá. A entalpia também pode ser calculada pela fórmula, então vamos fazer isso para ver se bate com o valor que está sendo lido aqui na carta. Reforçando então os valores, as respostas esperadas estão aqui, tentem colocar nas equações e ver se dá tudo certo.
E lembrando que os dados são aproximados porque são leituras gráficas. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter um valor entre 50%, 51%, até 52%. A temperatura de ponto de orvalho também pode estar um pouquinho diferente. A umidade também. Então, isso, lógico, dentro de uma margem de leitura aí visual. Aqui tem um outro exercício para vocês treinarem também, utilizando a carta de 680 milímetros de mercúrio, que foi a primeira que eu mostrei para vocês. Então, tem que utilizar a adequada para isso. E agora a gente tem informação de temperatura de bulbo seco e de umidade relativa, não mais de temperatura de bulbo úmido. Então, para usar o ponto, vocês vão procurar a umidade relativa e a temperatura de bulbo seco para encontrar as demais variáveis. Aqui, então, fica um exercício de treino, vários casos, então aqui letra A, B, C, D, E até H, em que vocês conhecem a umidade relativa e a temperatura de bulbo seco para determinar as outras variáveis. Se vocês conhecem aqui a umidade relativa, também a temperatura de bulbo seco, já nesse caso a umidade absoluta e a temperatura de bulbo seco. Aqui, temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco, e assim por diante. Todas elas, vocês têm duas variáveis para determinar as demais aí. Então, fica para vocês treinarem e ficarem mexendo na carta até vocês conseguirem ter bastante informação aí. Para a aula de hoje é isso, gente. Então, treinem e tentem, quem puder imprimir o gráfico melhor, que vai poder fazer isso na mão. Mas qualquer dúvida que vocês tenham é só me procurar. Até mais!